Olá, boa tarde a todos e a todas, irmãos de Ideal Espírita. Estamos aqui mais esse finalzinho de tarde em mais um Evangelho do Lar promovido aqui no Evangelho do Lar virtual, promovido pelo Prozebem. Mais uma oportunidade que a gente tem para discutir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, esses ensinamentos morais que são tão fundamentais para a nossa vida nessa atual encarnação e para as outras que nós já tivemos e que ainda iremos ter, né? Então hoje eu separei para a gente aqui, né, fazer a nossa preparação do ambiente, já irmos elevando os nossos pensamentos ao alto, um pequeno trecho, né, do livro aqui, O Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torre Pastorino, onde ele nos coloca o seguinte, e isso aqui já vai servir também, a gente já ir preparando, né, elevando os nossos pensamentos para a reflexão que nós iremos fazer sobre o Evangelho. Então vejam só, na página 38, onde ele diz o seguinte: policie suas palavras, evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Porque, como nós vamos discutir daqui a pouquinho, né, o que importa, na verdade, é o que sai da boca, né, o que sai do nosso coração, e não as aparências exteriores, tá? Então, que a gente possa ir, né, se posicionando na melhor forma possível, na forma que for mais agradável para cada um, que nós possamos ir fechando os nossos olhos para quem quiser e que a gente possa ir elevando os pensamentos para que a espiritualidade amiga e superior possa nos acompanhar nessa pequena reflexão aqui sobre o Evangelho. Então, que a gente possa se concentrar e, elevando os nossos pensamentos, iniciar a nossa reflexão com uma oração. Amado Mestre Jesus, modelo e guia para nós, que você possa, através dos espíritos amigos e superiores, nos orientar na nossa caminhada, para que a gente possa buscar a nossa tão sonhada transformação moral, para que assim, algum dia possamos ser dignos, né, da sua presença, possamos também transformar esse mundo em que nós vivemos. Sabemos que ainda muito apegados à questão material, ainda somos imperfeitos e por isso estamos aqui para aprender. E a doutrina espírita é esse processo educativo que está nos auxiliando nesse momento de jornada, para que a gente possa aproveitar cada instante para nos transformarmos em pessoas melhores. E que hoje nós possamos fazer, né, nessa breve reflexão, algum aprendizado para a nossa existência, para o nosso dia, para essa semana, né, que nós estamos aqui lutando, né, bravamente para nos transformarmos em pessoas melhores. E que a espiritualidade amiga possa nos ajudar nessa reflexão de hoje à tarde, para que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou. Assim seja. Então, meus amigos, eu trouxe para a gente refletir, né, hoje, nessa tarde, nesse pequeno momento, tá, um trecho aqui do Evangelho, né, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Por isso que eu separei lá aquela questão do professor Carlos Torres Pastorino sobre a questão da palavra, daquilo que a gente diz. Porque, como nós vamos perceber aqui, o que importa é aquilo que sai do nosso coração, aquilo que a gente está colocando para o outro e para nós mesmos também. Então, eu separei para a nossa reflexão de hoje à tarde, né, nesse capítulo 8º, né, Bem-aventurados os puros de coração, a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Veja, nesse pequeno trecho de Mateus, né, capítulo 15, 1 a 20, é aquele momento em que os fariseus vão se aproximar, né, os escribas, os fariseus vão se aproximar de Jerusalém, dizendo: por que violam teus discípulos a tradição dos antigos? Aquela questão de lavar as mãos antes de comer. Então Jesus vai dialogar com eles, né, falando sobre essa questão, e eu separei um trecho aqui para a nossa reflexão de hoje, quando Jesus vai responder, né? Então veja só, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então veja, não é lavar a mão, não é o que entra, né? Vamos lembrar disso, né? Que ele está tratando dessa temática aqui nesse pequeno trecho de Mateus. Então veja,
mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, né, as blasfêmias. Estas coisas são o que fazem imundo o homem. Isso não faz imundo o homem. Então Jesus está mostrando aqui que o que importa é o que vem de dentro. É essa essência. E não aquilo que a gente às vezes aparece nessa exterioridade, nessa parte, né? Nessa exteriorização, vamos dizer assim, tá? Então, a exteriorização que importa é aquilo que sai do nosso coração. Então, na reflexão que a gente faz aqui do Evangelho, né? Então ele coloca o seguinte para a gente, que esse, né, esse verdadeiro mandamento de Deus, um deles, né? Esse da pureza do coração, ele não era tão bem compreendido assim na época. E acho que talvez hoje ainda também não seja. Nós ainda nos preocupamos muito com a aparência exterior, não só nossa, mas da própria religiosidade também, né? Então, várias religiões, todas elas, né, em alguns momentos, em outros não, algumas pessoas, outras não, se preocupam muito mais com a questão da aparência, né, daquilo que está externando, né, aparentemente, do que aquilo que realmente está no coração do homem. Porque, veja só, esses fariseus, esses escribas, né, lá no judaísmo, pelas suas leis de pureza. Então, veja, eles não estavam compreendendo o mandamento de Deus, se preocupavam com essas leis de pureza, que eram práticas, né, regras estabelecidas pelo próprio homem, que não tinha necessariamente nada a ver, vamos colocar assim, esse nada a ver, entre aspas, aqui, com os seus. E aquilo que Jesus vem reforçar para nós. E aquilo que também vai ser trazido por Kardec, a dos espíritos, que vai reforçar esses ensinamentos morais trazidos, né, por Jesus. Então vejam só, presos à forma. Então, é a forma que é a aparência exterior. Então, ficamos presos à forma e não à essência pura do coração, que é o que nós vamos refletir. Então, veja, presos a essa forma, por serem exteriores e fáceis de observar. Então, veja, aquilo que a gente externa, essa forma exterior, esse simbolismo, é fácil fazer esse julgamento, que vai ser diferente, né, da reforma moral, da transformação moral que Kardec traz também, além do que foi trazido Jesus, tá? Então vejam só, essa transformação moral é diferente dessa forma aparente, daquilo que a gente, dessa simbologia que a gente aparenta, querendo mostrar muitas vezes que cumprimos todos os mandamentos, que cumprimos todas as regras, e não é exatamente isso que importa, né? É isso que está trazendo para nós aqui nessa reflexão, que foi o que eu trouxe, né, na nossa reflexão lá no Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torre Pastorinho, quando ele diz, cuidado com as palavras, porque são elas, né, que está aqui para nós no Evangelho, que saem do nosso coração. Então eles acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Ou seja, essas formas exteriores, eles acreditavam que seguindo esses rituais, essas simbologias, eles estariam quites com Deus e se esqueciam daquilo que é fundamental, que é essa transformação moral nossa e do mundo à nossa volta. Porque vamos lembrar, a nossa encarnação e as reencarnações não são só para a gente, mas são para o mundo e para aqueles que estão junto conosco. Porque vamos lembrar das solidariedades que existem entre as reencarnações e entre os mundos. Então a nossa reencarnação, essa transformação nossa moral e do mundo não é só para nós, mas é para todo o cosmos, para todo o universo, né? E assim era, ou eles achavam que era, aquilo que era exigido por Deus. E era isso que iria garantir a salvação. Então veja só, numa reflexão feita pelo professor Herculano Pires, num livro que ele tem sobre o Evangelho, que era das suas... que era a reflexão que ele fazia no seu programa de rádio, tá? Ele traz pra gente um exemplo disso, que é a recusa de Pedro
de ir visitar, de ir à casa do centurião Cornélio. Então a recusa de Pedro a ir à casa do centurião Cornélio tem a ver com isso, com essa impureza desse centurião. Ele não era judeu, ele não seguia essas leis, né, da simbologia dos judeus, né? Então veja só, e aí vai ser dado a ele um lembrete, vai ser dado a Pedro um lembrete. Qual lembrete? Não fazer a distinção entre homens puros e impuros, não fazer nenhum tipo de distinção entre os seres humanos. É isso, né, que o professor Herculano Pires vai colocar para a gente nessa sua reflexão sobre essa recusa de Pedro a ir à casa do centurião Cornélios. Não fazia distinção entre nenhum dos homens, nenhum dos seres humanos, seja por raça, por cor, por sexo, por gênero, por idade. Então veja só, todos trazemos essa centelha divina em nós, certo? Então se todos trazemos essa centelha divina em nós, é porque nós, em algum momento, na nossa evolução, né, nessa transformação moral nossa e do mundo, vamos cumprir, né, aquilo que Jesus nos prometeu, né, que mansos e pacíficos, os puros de coração, herdarão a terra. E para isso é preciso o quê? Não seguir essas simbologias, não seguir essas formalidades, mas seguir justamente isso, buscar essa pureza a partir dessa transformação moral. Tá? Então é dado esse lembrete a Pedro. Veja, não temos que fazer essa distinção entre homens impuros e puros, porque todos somos seres divinos, porque todos fomos criados por Deus. Veja, e Deus não vai criar algo que não seja divino, já que ele é essa inteligência suprema, ordenadora do cosmos, do universo, da nossa, né, existência. Então veja, todos somos filhos de Deus e temos o mesmo destino, ou seja, esse destino da nossa purificação, da nossa desmaterialização. Então, veja, estamos aqui, há coisas da matéria que são fundamentais para a nossa existência, mas há outras que nós precisamos ir abandonando, justamente nesse processo de transformação moral. Porque se não precisássemos da matéria, não estaríamos aqui. Ou o mundo, o planeta, a Terra, não seria ainda um mundo de provas e expiações. Então, já que estamos aqui, temos que viver. E não basta apenas viver nessa formalidade, mas é sobretudo fazer esse processo de transformação moral, para que a gente possa evoluir e o planeta também possa evoluir dentro, né, dessa solidariedade entre todos os mundos existentes e habitados, tá? Então vejam só, ele vai colocar também o seguinte: é urgente que a gente possa se desvencilhar de tudo aquilo, né, que impede essa fraternidade entre os homens. Então vejam, Kardec coloca para a gente também, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, que aquilo que prende nós a essa falta de fraternidade, de solidariedade sincera entre os homens é justamente o quê? O egoísmo, o orgulho. E ele traz para a gente que o verdadeiro espírita, vamos colocar assim de uma maneira mais ampla, o verdadeiro cristão é aquele que mais se esforça nessa transformação. É aquele que a cada instante, que a cada momento está buscando essa superação, se desvencilhar, né, dessas mesquinhez da materialidade que nos impede de, né, sermos verdadeiramente fraternos uns com os outros. E aí, nesse trecho, né, que eu separei aqui do Evangelho, né, os Espíritos vão nos colocar, junto com Kardec, que a verdadeira finalidade da religião é justamente essa, a melhoria do homem. Veja, e se a religião não contribui para essa melhoria do homem, seja ela qual for, de nada adianta. Ela não está cumprindo com a sua finalidade. Porque, veja, a nossa finalidade é justamente buscar essa purificação. Que não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer por um passo de mágica, não vai acontecer por um milagre, mas vai acontecer pelo nosso esforço. Veja, pelo nosso esforço coletivo e não somente individual. Porque só afastando aquilo que impede que sejamos realmente fraternos é que iremos cumprir com essa finalidade. E a religião, né, como aquele religar,
né? Religar o homem àquilo que verdadeiramente importa, né? Que é justamente essa fraternidade humana. Então veja só, superar a crença, né, em simbologias exteriores que são nulas. Então, essas coisas são nulas. Então, veja só, não adianta eu dizer, eu sou espírita, eu não tenho superstição, eu sou a minha fé é raciocinada. Mas veja, o que é que adianta de tudo isso, mas se eu vou apenas para o centro, tomar a minha água fluidificada, tomar meu passe, né, dizer que estou ali assistindo a palestra, ficar nessa simbologia exterior e não buscar a minha transformação moral e a transformação moral daquilo que está à minha volta. Então vejam só, aquela fé raciocinada que nós tanto pregamos, presas apenas a essas simbologias, não adianta de nada, porque assim o Espiritismo, como outras religiões, não estariam cumprindo com a sua finalidade, que é melhorar o homem. Vejam só, eu não estou dizendo que não é importante ir ao centro, tomar água fluidificada, tomar o passe, assistir a palestra, mas isso não basta. Não é só isso. Porque muitas vezes eu posso, né, buscar a minha transformação moral a partir da doutrina sem precisar necessariamente estar frequentando um centro. Porque, veja só, a transformação moral não está dentro das paredes do centro, mas está em compreender o mandamento, as leis divinas, né, trazidas para nós por Jesus, por Kardec, com os espíritos. Então, é isso que realmente nos interessa, porque isso vai nos ajudar a combater a superstição, né, a hipocrisia, a superstição, né, o fanatismo. Então veja, a fé raciocinada serve para isso, para que a gente possa ir compreendendo qual é a nossa verdadeira finalidade enquanto ser humano, não somente espírita, mas enquanto ser humano, que é justamente buscar essa transformação moral e essa fraternidade entre os homens, né? Então afastar o homem, né? Afastar o homem da pureza do coração. Então veja, essa superstição, tudo isso nos afasta dessa nossa transformação, dessa pureza, tá? Então que a gente possa, a partir dessa reflexão de hoje, né, buscar entender melhor o que é essa transformação moral que Kardec nos coloca. Então eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para que a gente possa fazer essa reflexão no decorrer dos nossos dias, no decorrer da semana. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui dialogando, conversando um pouquinho sobre esses ensinamentos morais trazidos por Jesus e por Kardec. Tá? Então, vamos aqui realizar a nossa prece final para que a gente possa terminar esse evangelho elevando os nossos pensamentos ao alto, à espiritualidade superior e amiga, para que assim a gente possa ter uma boa semana, né, de trabalho, de esforço nessa transformação moral. Mestre Jesus, espiritualidade amiga e superior, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos refletindo um pouco sobre os seus ensinamentos morais, que são eles que realmente importam para a nossa transformação. E que nós possamos, como nós discutimos aqui, né, buscar essa nossa finalidade de evolução, de purificação, para que assim, a cada dia, a cada reencarnação, a cada existência, nós possamos ir dando passo a passo na busca dessa compreensão das leis divinas e naturais. E que assim nós possamos, a cada dia, a cada momento, nos transformarmos moralmente e transformarmos o mundo à nossa volta, para que assim nós possamos, né, trazer o reino de Deus à terra e que assim, como já foi dito aqui também, possamos finalmente cumprir aquilo para que a promessa de Jesus possa ser cumprida, ou seja, o reino de Deus, né, a nossa herança será a terra, né? Mansos e pacíficos herdarão a terra, mas para isso é necessário, como nós falamos aqui hoje, essa transformação moral. Então que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou, refletindo sobre todas essas questões. Assim seja. Então, a todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade, voltando aqui a discutir sobre os ensinamentos do nosso mestre, do nosso modelo e guia, Jesus. Assim seja e uma boa semana a todos.